E aí, crianças, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a tia Suelen e eu tô aqui mais uma vez para contar uma história maravilhosa da Bíblia para vocês. E é a história de Samuel, que está lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 4. Então, quando a gente acabar aqui, tarefa da semana, vocês vão ler o capítulo 1 até o capítulo 4 de 1 Samuel para entender um pouquinho mais da história, ler com o papai, com a mamãe e dar uma estudadinha na Bíblia, beleza? E antes de falar sobre a história de Samuel, eu queria falar um pouquinho sobre a mãe dele, que é Ana. Ana era uma mulher que ela não podia ter filhos e por conta disso ela ficava muito triste. Era um dos desejos do coração dela ser mãe. E o marido dela, todos os anos, ele saía da cidade que eles moravam e ele ia até o templo para adorar a Deus. Que nem a gente faz toda semana para ir pro culto. Ele oferecia sacrifícios para Deus. E nesse ano, Ana foi junto com ele e ela estava muito triste, o semblante dela estava muito abalado. E o marido dela chegou para ela e disse: Por que você está tão triste? Por que você está chorando sobre isso? Eu não sou muito melhor para você do que 10 filhos? Só que isso não aquecia o coração da Ana. O que ela queria mesmo era ser mãe. Ela queria gerar uma criança. Então, ela, na tristeza que ela se encontrava, ela decidiu ir falar com Deus ali mesmo no templo. Então ela começou a chorar muito diante dele, começou a pedir muito para ele, conversar com ele. E então entrou no templo o sacerdote Eli e ele viu aquela mulher chorando e falando sozinha e ele pensou que ela estivesse bêbada. Então ele falou para ela: mulher, largue o vinho, não se embriague. E aí ela disse: Não, eu não estou bêbada. A sua filha não está pecando. Eu só estou muito angustiada porque eu queria muito ter um filho. Só que eu sou estéril, eu não posso ter filhos. E eu tô apresentando isso diante de Deus. Eu tô pedindo isso para ele. Então ele se compadeceu dela e ele disse: Vá em paz e que Deus conceda para você isso que você pediu. Então Ana, ela já se sentiu melhor, a face dela já melhorou, o semblante dela já ficou mais alegre, ela não se sentia mais triste da maneira que ela estava se sentindo antes de falar com o sacerdote. Então, Ana disse que se ela tivesse um filho, se fosse um menino, ela iria entregar esse filho para Deus, para viver todos os dias da vida dele servindo a Deus na igreja, na época no templo. E algum tempo depois que isso aconteceu, Ana voltou para casa e ela engravidou. E ela engravidou de um menino chamado Samuel. E então ela disse que assim que ele parasse de mamar no peito, ela levaria ele até o templo, apresentaria ele diante de Deus, que nem a gente faz lá na nossa igreja, quando tem alguma criança nova, os pais vão lá em cima no altar e apresentam essa criança diante de Deus. Então, foi o que Ana fez. Ela apresentou Samuel e ela entregou ele para viver todos os dias da vida dele servindo a Deus, junto com o sacerdote Eli. Ele já era um homem velho, então depois que ele morresse, alguém daria continuidade ao trabalho dele. Ele tinha filhos, porém os filhos dele não queriam saber de Deus. Eles não se importavam com a palavra dele, com viver uma vida cristã. Eles viviam a vida do jeito que eles queriam. Então, Samuel começou a servir no templo junto com Eli. Ele ensinava para ele tudo que ele sabia. Samuel era um menino muito obediente, fazia todas as coisas que o sacerdote pedia a ele. Então, ele estava crescendo na presença de Deus. Então, teve um dia que Eli já estava deitado e Samuel também já estava deitado. E Samuel ouviu uma voz chamando ele: Samuel, Samuel. Então ele acordou e ele disse: Eis-me aqui. Ele pensou que fosse o sacerdote Eli chamando ele. Então ele levantou, foi até o sacerdote e disse: Eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. Então o sacerdote disse: Eu não te chamei, filho, volte a deitar. Então ele voltou a deitar. Deve ter pensado que ele tinha escutado coisas, voltou a deitar. E então ele ouviu de novo uma voz chamando ele: Samuel. Então ele, ok, deve ser ele me chamando. E ele foi ver Eli.
e disse: O Senhor me chamou, eis-me aqui. E ele disse: Eu não te chamei, filho, volte a deitar. Então ele voltou a deitar e mais uma vez ele ouviu uma voz chamando ele: Samuel. Então ele levantou mais uma vez, foi ver o sacerdote e o sacerdote disse: Eu não te chamei, mas da próxima vez que você ouvir essa voz te chamando, diga: Eis-me aqui, o teu servo ouve. Ou fala, o teu servo ouve. E Samuel não conhecia a Deus ainda. Então, quando ele ouviu essa voz chamando ele novamente, ele disse: Fala, o teu servo ouve. E era Deus chamando Samuel. Então, Deus começou a falar com ele. Ele começou a dizer que os filhos de Eli tinham sido desobedientes, eles tinham pecado, e Eli, que era pai deles, não os repreendeu, não ensinou o caminho certo que ele deveria andar, porque ele se sentia muito cansado por ser velho, então ele se sentia cansado para brigar com os filhos sobre isso, então ele só deixou os filhos dele fazerem o que eles queriam fazer. Então Deus disse para Samuel que ele castigaria Eli por causa disso. Então Samuel ouviu todas as coisas que Deus tinha para falar para ele. E no outro dia, ele perguntou para ele o que Deus tinha dito. E Samuel, ele se sentiu com medo ou vergonha de contar para Eli que Deus tinha dito que castigaria ele pelo que ele tinha feito ao longo da vida, mas ele insistiu, falou assim que ele deveria contar e que Deus fizesse o que quisesse com Samuel se ele não contasse tudo o que Deus tinha dito. E Samuel prestava contas a ele tinha que contar as coisas que ele fazia, então ele decidiu contar. Ele obedeceu e contou tudo o que Deus tinha dito. E ele disse que Deus fizesse o que ele quisesse. E muitas coisas aconteceram depois que Samuel cresceu e Deus usou muito a vida dele. Mas o que a tia queria falar hoje era sobre obediência, que nós precisamos obedecer a Deus e ouvir a voz dele. Samuel não conhecia a Deus, não sabia que Deus estava falando com ele, então ele precisou de alguém para dizer: Olha, Deus está querendo falar com você. Você fala: Senhor, fala, eu estou te escutando. E é o que a tia quer falar para vocês hoje. Vocês precisam escutar a voz de Deus. Se vocês ouvirem de noite ou em qualquer hora do seu dia Deus falando com vocês, escuta o que Deus tem dito. E um ótimo jeito da gente desenvolver essa habilidade de ouvir a Deus é a oração. Oração é uma conversa, então assim, não é só a gente que fala com Deus e Deus escuta e depois é isso. Amém, tô indo dormir. Não, é uma conversa. Então você fala para Deus e Deus te responde. Então assim, todos os dias, quando vocês forem orar, depois que vocês terminarem, fala para Deus: Deus, o que o Senhor tem para falar para mim hoje? Eu quero escutar o que o Senhor tem para dizer. E eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês, porque Ele ama responder aos filhos dele. E nós e vocês são filhos dele. Então, é um exercício que a tia quer que vocês desenvolvam, que vocês pratiquem, para que vocês passem realmente a ouvir a voz de Deus. Como a tia tinha dito, orar é o melhor jeito de ouvir a voz de Deus. Orar todos os dias, que nem a tia disse na aula passada, e a tia vai continuar dizendo: orem, falem com Deus o tempo todo e escutem o que Ele tem para dizer de volta. É a melhor maneira de escutar a voz de Deus, porque é uma conversa de cima para baixo e de baixo para cima. Então, Deus quer falar com a gente, então é muito importante que a gente escute. Realmente, ele tem prazer em falar com os filhos. Então, o que a tia quer dizer, mais uma vez, que nem a tia disse na outra aula, orem todos os dias, leiam a Bíblia todos os dias, porque assim nós vamos ficar sensíveis a ouvir a voz de Deus, a entender o que Ele está dizendo pra gente, e pratiquem também a obediência. Se vocês escutam Deus dizendo alguma coisa para vocês, obedeçam. Sabe, que nem Samuel fez. Ele decidiu honrar ele obedeceu o que Deus disse, ele contou as coisas para ele. Então, assim, realmente obedeçam a Deus.
escutem a voz dele, obedeçam aos papais e às mamães também, porque é um ótimo jeito de obediência e Deus se agrada muito quando nós fazemos isso. Então, eu realmente espero que vocês passem a desenvolver isso e que vocês sejam grandes homens e mulheres de Deus. A tia ama muito vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe. Não esquece de, essa semana, ler os 4 capítulos que a tia falou hoje, que é 1 Samuel 1, 2, 3 e 4. Então, leia com calma, com o papai e com a mamãe, ao longo do dia, já que agora a gente tá tendo muito tempo que a gente tá em casa, a gente não tá indo pra escola. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de vocês, tá bom? A tia ama muito vocês, um beijão e fiquem com Deus, tá bom?